Bom dia, galera. Prontos? Vamos lá? Na aula de hoje, gramática, livro, página 68, figura de linguagem. Então, para nossa aula ser um pouco mais didática, mais organizadinha, eu separei as figuras de linguagem nas suas categorias certinho para vocês. Então, as figuras de linguagem vão se dividir em figuras de palavra, que é a que nós vamos estudar hoje, mas nós não vamos estudar todas, vamos estudar só algumas delas. Figuras de pensamento, que ao longo do tempo a gente vai estudando, e figuras de construção. As figuras de construção nós já começamos a estudar. Não sei se vocês vão se lembrar quando nós estudamos sobre o parnasianismo. Então, eu falei para vocês que os poetas parnasianos, eles gostavam muito de utilizar as figuras de construção. Então, nós fizemos alguns exercícios em sala de aula que tinha elipse, zeugma, policíndio, assínto, assonância. Então, essas figuras de construção são figuras mais complexas, mais elaboradas. Hoje vamos estudar as mais fáceis, as mais simples ou não, porém, elas vão se tornar mais fáceis e mais simples porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Convivemos com elas, muitas vezes utilizamos, só não damos nomenclatura para elas. Então, antes de começarmos a nossa matéria propriamente dita, eu preciso fazer um conceitozinho, recordar um conceito que você já sabe, sobre denotação e conotação. Denotação é o sentido real, o sentido de dicionário, o sentido que nós utilizamos de acordo com as coisas reais que acontecem. A literatura, ela utiliza muito uma linguagem com o sentido figurado. Que linguagem é essa, professora? Essa linguagem é a linguagem conotativa. Então, ela tem um sentido figurado, ela é simbólica e ela é diferente do sentido dicionário. Em alguns casos, ela dá uma dupla interpretação. Então, se eu falar assim, João quebrou a cara. Tá entendendo que João, quando eu falo que João quebrou a cara, ele pode ter um duplo sentido. O João quebrou a cara porque ele se deu mal no negócio, então ele tem um cunho conotativo, então ele fez alguma coisa e por alguma coisa ele se deu mal. Ou o João quebrou a cara porque ele sofreu um acidente, caiu e literalmente quebrou o rosto, a face, quebrou a cara. Então, é nesse sentido. A linguagem figurada que nós vamos usar é no sentido conotativo e não no sentido denotativo. Até coloquei um pequeno desenho aqui do lado que é perigo. Depressão na pista. Então, assim, se eu escutar alguém falar isso, tô andando e aí o GPS fala, cuidado, depressão na pista. Eu vou saber o que aconteceu, tem uma coisa a ver com a pista. Agora, quando eu olho para a placa, não é bem isso que está. Cuidado, depressão na pista, ele tem uma interpretação conotativa. Nossa primeira figura de linguagem é a comparação. A comparação, ela consiste em comparar dois elementos. Para que a comparação exista, eu preciso dos elementos de comparação, os elos de comparação. Quais são eles? Como, tal qual, semelhante, a que nem. Então, eu vou pegar dois elementos e vou comparar. Maria é tão bonita como uma flor. Então, a Maria é tão bonita como uma flor. Então, se eu usei a palavra como, eu tenho uma comparação. Então, ela vai atribuir a característica de um objeto ao outro. Então, eu preciso desses dois objetos para comparar um ao outro. O meu coração está igual ao céu cinzento. Então, o meu coração está igual ao céu cinzento. Está triste, ele não está feliz. O carro dele é rápido como um avião. Então, ele comparou dois elementos, e aí no meio desses dois elementos ele usou um elo de ligação. Como? Já a metáfora é uma afirmação. Costumamos dizer que a metáfora é uma comparação subentendida, né? Eu vou tirar um elemento de comparação e vou fazer uma afirmação sobre isso. Não sei que nuvem trago neste peito, que tudo quanto vejo me entristece. Sua boca é um cadeado. Então, veja que eu não tenho o elemento de ligação aí. Quando eu tirei esse elemento de ligação, eu vou ter uma metáfora. Então, sua boca é como um cadeado. Eu vou pegar as características do cadeado e vou jogar. Mas o que eu quis dizer com isso? Quis dizer que sua boca é lacrada,
não sai nada, né? Eu colocaria quase que um baú, né? Mas não é um baú, é um cadeado. E o meu corpo é uma fogueira, então é um corpo quente, é um corpo ardente, né? Por isso como fogueira. Então, metáfora, a palavra ela significa isso, é de origem grega e ela significa transposição. É o sentido, quando eu vou transpor o sentido de uma palavra para outra. O Aristóteles disse que a metáfora está a meio caminho entre o incompreensível e o comum. Jamais a metáfora será algo comum. Então, Aristóteles brincou com esse conceito justamente para fazermos nos entender o quanto a metáfora é algo bem elaborado, bem estruturado. Já o dicionário, né, traz metáforas. O universo é a mudança. A vida é o que o pensamento faz desta mudança. Então, para vocês entenderem diretamente, metáfora e comparação, qual que é a diferença básica entre eles? Metáfora é uma afirmação. Eu estou afirmando que Maria é uma flor. Já a comparação, ele vai utilizar a palavra como, ele vai utilizar este elo de ligação. Então, metáfora, uma afirmação. A metáfora está afirmando que a Maria é uma flor. Já a comparação, ele está dizendo que a Maria é como uma flor, ela se parece com uma flor. Notem vocês que a metáfora é sim uma comparação subentendida. Faltou aqui o elemento de conexão entre uma palavra e outra. Olha esse outro exemplo. O balão de São João se parece com o circo do palhaço Franchicão. Então, o balão e o circo. E aí, o que é essa metáfora, essa comparação subentendida? É eu pegar as características do circo e transpor. Eu vou pegar todas essas características e trazer para cá. Olha, o circo é feito de pano, o balão é feito de papel. O circo é grande, o balão é pequeno. Aqui eu já tenho semelhanças, olha. Tem forma arredondada, tem forma arredondada, tem luz dentro e tem luz dentro. Então, tanto o circo quanto o balão têm características iguais. Então, eu pego todas as características aqui e jogo para cá. Eu não sei se vocês se lembram de um exemplo que eu gosto muito da sala de aula, que é meu verso é sangue. Então, quando utiliza-se esse exemplo, meu verso é sangue, o que significa isso? O verso tem todas as características do sangue. Então, o meu verso é vital, é essencial, é pulsante, é a essência da vida. Então, isso é uma metáfora, é uma comparação subentendida ou uma afirmação daquilo que eu estou determinando. Metonímia ou sinedoque. A metonímia ela também pode ser chamada de sinedoque. Metonímia é de origem grega meta, e significa mudança, né? Onímia, nome. Então, é a mudança do nome. E a metonímia é uma coisa muito legal. Metonímia é muito legal porque nós usamos muito no nosso dia a dia. E às vezes nós usamos até sem saber. Na sala, quando nós falamos sobre as figuras de palavra, nós já tínhamos falado sobre a metonímia. Não sei se vocês se lembram, quando eu falei que nós trocamos o nome dos produtos. Então, muitas vezes vamos à farmácia comprar um cotonete. Nós não falamos, eu quero hastes de pontas flexíveis, blá, 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 para limpar os ouvidos. Não, nós falamos cotonete. Cotonete é o nome. Então, nós trocamos o nome pela marca, né? Então, vamos lá. Metonímia ou sinedoque, tanto faz. Eu posso chamar tanto de metonímia quanto sinedoque. É de origem grega. E significa mudanças. Onímia, nome, é o uso de uma palavra em lugar de outra, consiste na substituição de um termo por outro com o qual existe uma relação de significado. Quando eu troco a obra pelo autor, ou o autor pela obra, o produto pela marca, o conteúdo pelo contido. Devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu. Então, Neruda no lugar do livro, Neruda, o nome do autor, no lugar do produto. Então, eu troquei Neruda no lugar de livro. Pão para quem tem fome. Pão no lugar de alimento. Ou ganhar, pagar as contas com o suor do meu próprio rosto. Suor do próprio rosto no sentido de trabalho.
Pão no lugar de alimento, né? Para quem tem pão, para quem tem fome. Alimento para quem tem fome. Não comemos só pão, comemos outras coisas também, mas ele substitui geral, ele faz uma substituição legal. Não tinha teto em que se abrigasse, teto no lugar de casa, moradia. Então, quando ele vai trocar uma expressão pela outra, metonímia. Então, metonímia é figura de linguagem que consiste em usar um nome, então ele vai usar um nome no lugar do outro. Então, na sala de aula, alguém já tinha recordado quando alguém falou assim, comi uma caixa de chocolate. Não comi uma caixa de chocolate, comi o chocolate que estava dentro da caixa, né? Ou quando, aqui o exemplo, né? Comprei um Monet, o autor pela obra. Não sei se eu consigo comprar o Monet, não sei se vou achar nem os ossinhos dele mais. Então, o que eu comprei? Comprei uma obra do Monet, o autor pela obra. Bebeu 2 copos de água, é o caso da caixa de chocolate. O cara não bebeu 2 copos, o que ele bebeu? Bebeu o conteúdo que estava dentro do copo. Comprei um Danone, ele vai trocar aqui o produto pela marca. E aí a mesma coisa, fui ao supermercado comprar esponja de aço, mas a pessoa não fala esponja de aço, comprei um Bombril. Aqui ele vai trocar o instrumento pela pessoa, ele é bom de garfo. O que significa ele ser bom de garfo? O cara come feito uma draga, né? Olha que horror o prato da criatura. Então, bom de garfo. Completou 30 primaveras, então ele vai colocar a parte pelo todo. Então tá ficando velhinha a criatura aqui, né? Lavou os cristais para o jantar, então ele não lavou os cristais. O que ele lavou? Ele lavou as louças. Então o material pelo objeto. Sinestesia. A sinestesia é uma gracinha, porque a sinestesia, ele traz as sensações sensoriais, fato, olfato, paladar, tato, audição. É diferente quando eu falo assim, as paredes têm ouvido, né? Nesse caso, eu estou dando personificação. Nesse caso, eu estou dando cheiro, eu estou dando gosto, eu estou dando sentido para as coisas. Isso é sinestesia. Então, consiste no emprego de palavras e expressões que associam sensações captadas por sentidos diferentes. Exemplo, como o perfume, tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas em lânguida espiral que iluminava, branca sonoridade de cascata. Então, ele traz aqui, né, um monte de sensações. Ainda que lá se possa de manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. E o pão preserve aquele branco, então a cor pelo sabor, né? Então, sinestesia, ele vai trazer os elementos sensoriais para dentro da poesia. Então, condição neurológica em que há junção de planos sensoriais diferentes. Por exemplo, ver a cor de uma música ou sentir o aroma de um toque. A sinestesia, ele vai fazer essa sensação de que o olfato, o tato, o paladar, eles são inconstantes. Raquel tem um olhar frio, desesperador. Então, Raquel tem um olhar frio. Então, o que significa isso? Duro, distante, né? Gelado, desanimador. Aquela criança tem um olhar tão doce, né? Delicado, doce, angelical. Sabe gatinho, quando fica olhando para você com aqueles olhinhos de pidão? Então, é tipo isso, aqueles olhinhos... o olhinho dele tá pedindo, é um olhar doce, um olhar de pidão. Exemplo, olha, visão, que cheirinho bom. Então, olha é a visão, que cheirinho, o olfato. Olha que cheirinho bom. Então, eu vou ter essa percepção dos sentidos dentro do meu exemplo. Sinestesia. Para fechar,
alguns exemplos de sinestesia, para que fique bem claro que sinestesia, ela mistura essas sensações, é uma mistura de sensações entre olfato, visão, paladar, audição. Então, vamos respirar o ar verde do outono. Então, vamos respirar o ar verde do outono. A cor, né? A cor com o olfato, respirar a cor verde, aquela sensação. Muitas vezes eu já ouvi alguém perguntar assim, isso tem gosto de barata. Não me lembro de alguém em sã consciência ter coragem de comer barata. Como é que a pessoa sabe que aquilo tem gosto de barata? É o cheiro. O cheiro transplanta para o paladar uma sensação de gosto. Por isso que nós falamos esse tipo de coisa. Sempre havia ao amanhecer uma cor estridente no horizonte. Então, uma cor estridente no horizonte. Então, visão com audição. Então, a sinestesia é essa mistura de sensações. Era uma sonoridade aveludada, como superfície de uma flor. Então, audição com tato, aveludada, gostosa, macia. Ele costumava sentir um odor agridoce durante as manhãs. Odor, olfato, agridoce, paladar. Então, o cheiro, né, as sensações. Então, o cheiro, um cheiro doce, um cheiro agradável. Por lá, até o som tinha a cor do bronze. Então, cor, audição, visão. Então, vai fazer essa mistura. Então, sinestesia é essa mistura de sensações. Como era áspero o aroma daquela fruta exótica. Então, é a mesma coisa que ele tinha um paladar, um olfato, né, um aroma, um gosto. Então, essa mistura sinestesia. No YouTube existem muitas músicas que trazem com suas letras pequenos fragmentos onde eles vão falar sobre as figuras de linguagem. Eu copiei um link do YouTube, deixei aí. Caso vocês queiram copiar e entrar lá, escutar um trechinho da música, é bem bonitinha. Eu passei até o link para a Marcela, pedi para que ela postasse para vocês também. E eu gostaria que vocês ouvissem com atenção e que vocês percebessem a sutileza que as figuras de linguagem dentro da arte, né, dentro da literatura, tanto a literatura artística quanto a literatura musical. Então, é muito utilizada, muito gostosinho. E para terminar as atividades do livro de português de vocês, para fazer no caderno, para copiar as questões, tá? Copiar as questões, responder, perguntas e respostas. Atividade 1 e 2 da página 70, atividade 1 e 2 da página 71, atividade 1 ao 3 e 1 e 2 da página 72 e atividade 1 da página 73. São atividades pequenininhas, bem curtinhas, fáceis de responder. Aparentemente são muitas, mas não são pequenas, porque elas estão divididas em várias páginas. Terminou de copiar, tire a foto e manda para o meu e-mail. Eu estava recebendo no WhatsApp, mas está muito complicado de receber essas atividades todas no WhatsApp. No e-mail é mais fácil, porque de lá eu já salvo na pasta certa e é mais fácil para eu corrigir. Beijos e até. Estou aguardando as atividades.